Pessoal, continuando aqui, né, me chamo Denilson, né, monitor do Prefon, continuando aqui nosso curso de análise, né, de introdução à função. A gente vai partir para a definição, né, do que seriam funções, né. Uma função, né, que é definida dessa forma aqui, né, com essa notação, f, dois pontos, a, setinha para a direita, b. Ela é uma relação, né? A gente já definiu relação, já sabemos que é, ou seja, vamos dizer que é um subconjunto do R2, na qual todo x pertencente a A se relaciona exatamente com um y pertencente a B. E é nesse momento que a gente precisa concentrar toda a nossa atenção. Quando eu digo que todo x pertencente a A, eu estou dizendo para os senhores o quê? Ó, eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B. Primeira regra: todos os elementos do meu conjunto A, eles precisam se relacionar com alguém. Mas eles precisam se relacionar exatamente com uma pessoa. Ou com um elemento, né, no caso. Não, os elementos não são pessoas, mas se fossem, né, cada elemento do A ele só pode se relacionar exatamente com um elemento do B. Né? Então eu trouxe para os senhores aqui dois exemplos, ou seja, um exemplo é função e o outro não é. E a gente vai explicar, eu vou explicar para os senhores o porquê. Na verdade, a gente vai chegar a essa conclusão. Né? Eu tenho o conjunto A, que eu chamo de domínio, né? Que é um dos nomes. Né? Domínio é o conjunto de partida, né? O domínio da minha função. Então é o conjunto dos elementos que se relacionam. E o contradomínio é o conjunto dos elementos relacionados. Então, posso colocar aqui, conjunto dos elementos que se relacionam. E aqui, conjunto dos elementos relacionados. Então, eu vou fazer aqui uma relação, né? Ou seja, eu não sei se essa relação ainda é função. Mas por que, né? Eu já disse para vocês que é, mas por que ela é? Porque, primeiro, todos os elementos de A, né, eles têm uma relação com alguém do conjunto B. E exatamente uma, né? E o segundo ponto que a gente tem que analisar é o quê? Esse número 1 aqui, esse elemento 1, ele se relaciona com apenas um elemento? Sim, o 5, né? O 2, apenas com um? Sim, o 7. E o 3? Ah, apenas com o 16? Sim. Logo, por esse motivo, a gente define que isso aqui é uma relação, e além de ser uma relação, é uma relação de função. Né? Então isso aqui de fato é função. E aqui, né, uma informação útil, né, que a definição de função, definição de algébrica aqui, é f de x igual a y. Ou seja, f de x é o quê? É o elemento que eu insiro na minha função que vai me gerar um y no conjunto B, no contradomínio. Então aqui, nesse x, são os elementos do conjunto A, e esse y de saída aqui é o elemento do conjunto B. E aqui, por que isso aqui não é função? Né? Se eu disse para os senhores que de todos esses elementos precisam se relacionar exatamente com um elemento do conjunto B, esse 3 aqui ele já não satisfaz, né? Ele já quebra esse padrão, né? Tem o 3 aqui se relacionando com 10 e com o 16 ao mesmo tempo. Eles não podem, esses elementos aqui do conjunto A, eles não podem fazer isso. Eles têm que se relacionar apenas com um elemento. Tudo bem? Então, né, de uma forma mais abrangente, eu tenho que o domínio, né, da minha função, ele é definido como os valores que o x pode assumir, né, coloquei aqui, ou seja, os elementos do meu conjunto A, o contradomínio
né? É o conjunto dos possíveis valores de f de x, ou seja, os meus y possíveis, né? E o meu conjunto imagem é o conjunto dos valores de f de x. Então é importante a gente tomar um cuidado aqui, que entra uma nova definição, né? Eu falei para os senhores o que é domínio e o que é contradomínio. Agora eu vou circular para os senhores aqui, nesse exemplo, já que eu disse que essa primeira relação aqui ela é uma função, eu vou circular aqui para os senhores em rosa o que seria o meu conjunto imagem, tá bom? Então ele vai aqui, vem, ó, esse em rosa é meu conjunto imagem. Imagem eu posso dizer que o conjunto imagem é o conjunto de todos os elementos que foram relacionados. Ou seja, eu posso ter todos os elementos de B do meu contradomínio, como eu posso também não ter, né? Nesse caso aqui, como vocês podem reparar, o meu conjunto A, eu relacionei todos os elementos do meu conjunto A, só que no conjunto B ficou faltando aqui um elemento para ser relacionado. Não que ficou faltando, é que ele pode faltar, ele pode ficar de fora, não tem problema. É o necessário aqui, suficiente, é que todos os meus elementos do conjunto A, eles se relacionam exatamente com um. Mas pode ser que o meu conjunto B, né, que é um conjunto dentro dos reais, ele pode ser um conjunto maior do que... Ele pode me oferecer elementos a mais, né, para que eu relacione, né, o conjunto A. Então, nesse caso, esse aqui é um dos casos. Se eu, por exemplo, inserisse mais um elemento aqui, sei lá, vamos supor aqui, um elemento 4, né, e colocasse uma relação aqui, né, desse elemento com 10, por exemplo, o meu conjunto imagem já se alteraria, né? O meu conjunto imagem, ele na realidade, ele começaria a considerar o 10, né? Ele iria considerar o 10, e o meu conjunto imagem, no final das contas, ele acabaria sendo igual ao meu conjunto do contradomínio, ou seja, os elementos que eu forneci para você aqui, na lei da minha função, né? Como os elementos do meu contradomínio, ou seja, o meu conjunto contradomínio que eu ofereci para você, foi totalmente ocupado, né, pelas relações. Então, é importante a gente determinar, né, essa diferença entre contradomínio e imagem, né? O contradomínio é o que eu forneço como conjunto de saída, mas pode ser que nem todos os elementos do meu conjunto de saída ele seja ocupado. Eu posso ter um número limitado, né? E é justamente esse conjunto imagem. Eu posso dizer então que o conjunto imagem, né, é o conjunto dos valores de f de x, ou seja, o conjunto imagem eu posso definir de uma maneira, né, assim, mais simplificada, como um subconjunto do contradomínio. Sendo que, é importante eu deixar claro, quando eu falo conjunto do contradomínio, subconjunto do contradomínio, ele não necessariamente é menor, ele é menor ou igual ao conjunto grande, né? Então eu posso ter o caso de ele ser um conjunto com um número de elementos menor ou um número de elementos igual, né? No caso, se eu conseguir utilizar todas as relações. Então, subconjunto, tome esse cuidado. Ele pode ser tão grande quanto, mas ele não pode ser maior. Eu nunca tenho um subconjunto maior do que o conjunto que eu digo que ele é subconjunto, né? Então, é importante a gente tomar esse cuidado. Então, definido, né, o que é função, né, a gente pode encerrar, né? É importante sempre ter essa definição, né? Vimos o que seria a definição básica, que seria domínio, contradomínio e imagem, né? E sabemos agora identificar o que é uma função e o que não seria uma função
né, conforme a nossa definição, tudo bem? Então até a próxima.